Como um povo do deserto ergueu pirâmides que desafiam o tempo, transformou reis em deuses e escreveu sua eternidade em pedra. Imagine um rio imenso cortando a aridez do Saara, trazendo fertilidade, vida e esperança. Ao redor dele, surgiram cidades monumentais, templos colossais e uma civilização obcecada em vencer a morte. Esse foi o Egito Antigo, o berço de faraós e escribas, arquitetos e sacerdotes, navegadores e guerreiros. Um povo que durante 3.000 anos construiu não apenas monumentos, mas um modelo de ordem, ciência e espiritualidade que ainda ecoa hoje. Nesta jornada documental, vamos mergulhar no Egito, a civilização que sonhou com a eternidade. Nos confins do deserto africano, onde a areia parecia engolir todo sinal de vida, um rio imenso desenhava um caminho de fertilidade. O Nilo, com suas cheias regulares, transformava terras áridas em campos exuberantes, criando o cenário perfeito para o surgimento de uma das maiores civilizações da história. Sem o Nilo, não haveria Egito. A cada ano, suas águas transbordavam, deixando para trás um solo negro e fértil que garantia colheitas abundantes. Essa previsibilidade fez com que os egípcios desenvolvessem um calendário solar de 365 dias, um feito extraordinário para a época, alinhado com o nascer da estrela Sírius, que anunciava a próxima cheia. Mas o Nilo não era apenas um recurso natural. Ele era sagrado. Para os egípcios, o rio era um deus vivo, a personificação de Hapi, divindade que alimentava e sustentava o povo. Navegar por suas águas era também atravessar o domínio do divino. Os barcos de madeira carregavam não só trigo, papiro e ouro, mas também as esperanças de ligação entre as cidades do norte e do sul, entre o mundo dos homens e o dos deuses. Nas margens do rio nasceram as primeiras aldeias que mais tarde se transformariam em metrópoles poderosas, como Mênfis e Tebas. O Nilo era a artéria vital que unia o Alto e o Baixo Egito, o fio condutor de uma identidade coletiva. Imagine um agricultor observando o brilho da estrela Sírius, esperando o anúncio da cheia que salvaria sua colheita. Ou um sacerdote oferecendo oferendas nas margens, pedindo equilíbrio entre ordem e caos. O Nilo moldou não apenas a economia e a agricultura, mas também a espiritualidade egípcia. Ele ensinou que a vida era um ciclo de morte e renascimento, o mesmo princípio que guiaria sua religião, sua política e até sua arquitetura monumental. O rio não era apenas fonte de vida, era a própria metáfora da eternidade que os egípcios tanto buscavam. No Egito Antigo, governar não era apenas uma função política, era um ato divino. O faraó não era visto como simples rei, mas como a encarnação de Horus na terra, o elo entre os deuses e os homens. Seu corpo era mortal, mas sua autoridade vinha do além, legitimada pelo mito e pela tradição. Ao assumir a coroa, ele vestia não só ornamentos de poder, mas também a responsabilidade de manter o Maat, a ordem cósmica que sustentava o equilíbrio do universo. Cada detalhe da vida do faraó era carregado de simbolismo. A coroa dupla unia o Alto e o Baixo Egito, representando sua autoridade sobre as duas terras. O cetro e o flagelo em suas mãos eram sinais de proteção e disciplina. Os templos erguidos em seu nome não eram apenas palácios de culto, mas máquinas de propaganda religiosa que o eternizavam como figura sagrada. Seu rosto, esculpido em colossos de pedra, encarava o deserto como um lembrete permanente de seu poder e sua presença. Alguns faraós se tornaram lendas. Djoser foi o primeiro a erguer uma pirâmide, transformando sua tumba em monumento eterno. Quéops construiu a grande pirâmide de Gizé, tão perfeita em proporções e alinhamento astronômico, que até hoje desafia engenheiros modernos. Ramsés II, o Grande, ergueu templos colossais e travou batalhas épicas, inscrevendo sua imagem em estátuas gigantescas que desafiavam o tempo. Mas por trás dessa aura de divindade, havia também intrigas, sucessões disputadas e a pressão constante de superar os antecessores. Cada faraó buscava deixar sua marca na eternidade, fosse com um templo maior, uma pirâmide mais grandiosa ou conquistas militares que ampliavam fronteiras.
O faraó era, ao mesmo tempo, pastor e Deus, juiz e guerreiro, humano e divino. Seu poder não se limitava a governar. Ele moldava a própria identidade do Egito. Quando um rei morria, acreditava-se que ele ascendia ao mundo dos deuses, enquanto seu sucessor assumia o ciclo eterno de reinar como Horus vivo. Assim, mais do que governantes, os faraós foram símbolos de uma civilização que não distinguia a política da religião, o humano do sagrado, o presente da eternidade. Quando pensamos no Egito, a imagem que imediatamente surge são as pirâmides. Monumentos colossais erguidos em pleno deserto, alinhados com as estrelas, que resistiram a 4 milênios de vento, areia e tempo. Mas essas construções não eram apenas túmulos. Eram máquinas simbólicas, concebidas para transformar reis mortais em seres eternos. Tudo começou com o faraó Djoser, que ordenou a construção da pirâmide em degraus de Saqqara, projetada pelo gênio Imhotep. Essa foi a primeira vez que pedra cortada em larga escala foi usada para criar um monumento permanente, marcando o nascimento da arquitetura monumental. Mas o auge viria com Quéops, cujo legado foi a Grande Pirâmide de Gizé. Mais de 2 milhões de blocos, alguns pesando toneladas, dispostos com tal precisão que nem uma lâmina de faca entra entre as pedras. O alinhamento com as constelações de Órion e com os pontos cardeais revela não apenas poder, mas também conhecimento astronômico avançado. Construir tais colossos exigia muito mais do que escravidão cega, como muitos acreditam. Evidências arqueológicas indicam que milhares de trabalhadores viviam em vilas organizadas, recebendo alimento, roupas e até assistência médica. Era um esforço coletivo que mobilizava todo o Estado, transformando o suor humano em pedra eterna. Dentro das pirâmides, câmaras secretas guardavam sarcófagos e tesouros, mas o mais importante era o simbolismo. O corpo do faraó mumificado, acompanhado do livro dos mortos, deveria viajar pelo além e renascer junto ao Deus Sol Ra. Cada túnel, cada corredor, cada inscrição nas paredes era parte de um manual cósmico para atravessar a eternidade. Imagine sacerdotes descendo corredores escuros com tochas, depositando amuletos dourados e recitando hinos sagrados. Imagine o silêncio pesado ao selar a câmara funerária, sabendo que ali descansava não apenas um rei, mas a esperança de que sua alma ascenderia para viver para sempre. As pirâmides são, em essência, a tradução arquitetônica da maior ambição humana, vencer a morte. E ao permanecerem erguidas por milênios, os egípcios, de certa forma, realmente conseguiram. Nenhuma civilização antiga cultivou uma relação tão intensa entre religião e vida cotidiana quanto o Egito. Para os egípcios, o mundo era habitado por forças divinas em cada aspecto da existência. O sol que nascia era Ra cruzando o céu em sua barca dourada. O rio que fertilizava as margens era Hapi, trazendo abundância. A morte não era o fim, mas a passagem para o julgamento diante de Osíris. Os mitos egípcios eram narrativas de ordem e caos. O mais poderoso deles contava a saga de Osíris, assassinado pelo irmão Sete, despedaçado e espalhado pelo Egito. Sua esposa Ísis recolheu os fragmentos do corpo e, com magia, devolveu-lhe a vida. Seu filho Horus cresceu para vingar o pai, derrotando Sete e assumindo o trono dos deuses. Essa história não era apenas lenda. Era metáfora da ordem que sempre vence o caos, da morte que se transforma em renascimento. Nos templos, a religião se materializava em rituais grandiosos. Sacerdotes purificavam-se antes de adentrar os santuários, onde apenas eles podiam contemplar a estátua sagrada da divindade. Todos os dias, alimentavam os deuses com oferendas de pão, vinho, flores e carne. O templo não era espaço público, mas morada divina. Para o povo, os festivais eram momentos de contato, procissões de barcos sagrados, música, dança e multidões, acompanhando imagens de deuses pelas ruas. A morte, porém, era o momento mais carregado de religiosidade. Os egípcios acreditavam que a alma, o Ka,
precisava de um corpo preservado para viver no além. Assim nasceu a mumificação. Um processo complexo em que órgãos eram retirados, o corpo envolto em linho e protegido por amuletos, tudo sob cânticos rituais. No julgamento final, o coração do morto era pesado na balança de Anubis contra a pena de Maat. Se fosse leve, a alma alcançaria a eternidade. Se fosse pesado, seria devorada pelo monstro Amit. Ao olhar para as máscaras douradas de Tutankhamon, ou para as pinturas vibrantes em tumbas, percebemos que a religião egípcia não era apenas crença, era uma tentativa de dominar o tempo, garantir justiça cósmica e conquistar a imortalidade. Muito antes de a Grécia brilhar com seus filósofos, o Egito já havia lançado as bases de um saber prático e sofisticado. Era uma civilização que observava o céu, media a terra e registrava o pensamento humano em símbolos gravados na pedra. O conhecimento não era apenas curiosidade, era ferramenta de poder e de ordem. A escrita egípcia, os hieróglifos, nasceu como linguagem sagrada. Cada símbolo era ao mesmo tempo uma letra e uma imagem, carregando sentidos múltiplos. Gravados nas paredes de templos em papiros e estelas, eles eternizavam decretos, hinos e até manuais de magia. Ao lado dessa escrita cerimonial, havia formas mais simples, hierática e demótica, usadas no cotidiano administrativo. A invenção do papiro, feito da planta abundante nas margens do Nilo, revolucionou a forma de registrar e transportar informações. Mas os escribas eram mais do que escribas, eram a elite intelectual do Egito. Desde jovens, treinavam a copiar centenas de sinais com perfeição, tornando-se mestres da palavra e indispensáveis ao Estado. Sem eles, não haveria contabilidade de impostos, organização de obras públicas ou preservação de tradições religiosas. No campo da ciência, os egípcios desenvolveram conhecimentos notáveis. A astronomia permitia prever as cheias do Nilo ao observar o surgimento da estrela Sírius. A matemática era usada para medir terras, calcular proporções de monumentos e resolver problemas práticos de engenharia. A medicina egípcia, registrada em papiros como o de Ebers, descrevia diagnósticos, cirurgias e fórmulas com ervas. Eles compreendiam fraturas, suturas e até práticas de higiene, evidências de uma ciência muito além do improviso. Arquitetos e engenheiros dominavam técnicas que ainda intrigam estudiosos. Sabiam alinhar templos com os pontos cardeais, calcular ângulos para erguer pirâmides e mover toneladas de pedra com precisão assombrosa. Para eles, ciência e religião não eram campos separados. Calcular a órbita de uma estrela ou preservar um corpo para a vida eterna eram duas faces da mesma busca pelo equilíbrio do cosmos. O Egito foi, portanto, não apenas uma civilização de templos e tumbas, mas também de intelectuais e inovadores. Sua ciência prática, unida à escrita e à observação do mundo, lançou sementes que germinariam séculos depois em outras culturas, provando que seu legado não era apenas espiritual, mas também profundamente racional. Apesar de serem lembrados como construtores de templos e pirâmides, os egípcios também foram um povo de guerreiros. Sua história está marcada por confrontos épicos, alianças inesperadas e contatos culturais que moldaram todo o Mediterrâneo antigo. O Egito nunca viveu isolado. Suas fronteiras eram portas abertas para o comércio, mas também para a guerra. No início, os faraós preocuparam-se em proteger o território fértil ao longo do Nilo contra tribos nômades do deserto. Com o tempo, porém, o poder egípcio expandiu-se. Sob o comando de guerreiros como Tutmés III e Ramsés II, o Egito transformou-se em um império militar, conquistando terras na Núbia ao sul e avançando até a Síria e a Palestina. Foi nessa época que ocorreu um dos confrontos mais lendários da antiguidade, a Batalha de Kadesh, em 1274 a.C., onde Ramsés II enfrentou os hititas. O embate foi tão grandioso que deu origem ao que muitos consideram o primeiro tratado de paz documentado da história. Mas as guerras não se limitavam às armas. O comércio foi uma arma silenciosa que consolidou o Egito como potência.
Do Líbano vinham os cedros, do Afeganistão, o lápis-lazuli, da Núbia, o ouro. Caravanas e embarcações carregavam riquezas que abasteciam templos, palácios e mercados. Esses contatos também traziam novas ideias, tecnologias e até crenças religiosas que, aos poucos, eram absorvidas e adaptadas pela cultura egípcia. Ainda assim, a glória não durou para sempre. O Egito sofreu invasões de líbios, assírios e persas, e mais tarde caiu sob o domínio de Alexandre, o Grande. Quando Roma conquistou o território, a antiga majestade dos faraós já havia se transformado em memória. Porém, mesmo sob domínio estrangeiro, a identidade egípcia não desapareceu. Templos ainda eram erguidos, deuses ainda eram cultuados e tradições ainda eram preservadas. As guerras e os contatos culturais mostraram a dualidade do Egito. Um império que sabia lutar com carros de guerra reluzentes, mas também negociar com mercadores distantes. Uma civilização que enfrentava inimigos, mas também absorvia influências, transformando-se sem jamais perder sua essência. Em cada batalha, vitória ou derrota, o Egito reafirmava sua vocação para durar, não apenas como potência militar, mas como civilização eterna. Mesmo após sua queda política, o Egito jamais deixou de fascinar o mundo. Seu legado atravessou séculos e continua vivo em nossas cidades, em nossa ciência e até em nossos sonhos. Roma, ao conquistar o Egito, não destruiu sua cultura, absorveu-a. Imperadores romanos ergueram obeliscos em suas capitais, adornaram templos com colunas no estilo egípcio e até incorporaram Ísis e Serapis em seus cultos. O fascínio era tamanho que Cleópatra, última rainha do Egito, tornou-se símbolo da união entre poder, sedução e mito. Durante a Idade Média, muitos dos segredos egípcios ficaram adormecidos, mas nunca esquecidos. Foram preservados por estudiosos árabes e monges cristãos, até que no século XIX, a egiptomania tomou conta da Europa. A decifração dos hieróglifos por Jean-François Champollion, graças à Pedra de Roseta, abriu as portas para o renascimento do conhecimento egípcio. De repente, múmias eram expostas em salões aristocráticos, obeliscos eram transportados para praças europeias, e o Antigo Egito voltava a influenciar a arte, a arquitetura e até a moda. Mas talvez o legado mais duradouro esteja em ideias. O Egito nos deu a noção de que a vida não termina com a morte, de que o ser humano pode desafiar o tempo através de memória, arte e monumentos. Nos tribunais modernos, ecoa a balança de Maat, símbolo da justiça que pesa corações. Na ciência, ainda usamos conceitos de astronomia e medicina herdados de seus experimentos. Até mesmo o calendário que rege nossa vida diária carrega a marca dos egípcios, herdeiros do ciclo de Sírios e do Nilo. Hoje, milhões de pessoas ainda viajam para o deserto apenas para contemplar as pirâmides, tocar nas pedras erguidas por mãos que viveram há 4.000 anos. No silêncio da necrópole de Gizé, sentimos o peso de uma ambição humana universal. Deixar uma marca que o tempo não apague. O Egito não foi apenas uma civilização antiga. Foi, e continua sendo, a prova de que o homem pode sonhar com a eternidade e, de alguma forma, alcançá-la. O Egito não foi apenas uma civilização antiga. Foi o primeiro sonho humano de vencer o tempo, e, de certo modo, conseguiu.